que a humanidade é chamada diariamente a viver a libertação e renascimento em Cristo, isto não é novidade. A escolha é nossa. Cristo não obriga ninguém a aceitá-lo como único e suficiente Deus e Salvador. Mas se você realmente quer saber, existe um plano celestial que está em prontidão para te alcançar. Isso se você permitir que esta casa, a sua vida, esta história, seja novamente reescrita, escrita pelo dedo de Deus, marcada por um nome que será escrito no livro da vida, e uma vida disponível para ser morada do Santo Espírito de Deus. Se adentramos a porta do convite redentor, e esta porta se chama Jesus, certamente é-nos proposto outro convite, que não pode ser negado. Este convite se chama frutificação. Aleluia! Regenerados pelo Espírito Santo, salvos pela graça, não foi de graça. Somos chamados para viver o propósito da chamada. Pregar o Evangelho a toda criatura, mostrar a verdade ao mundo que está a cada dia mais se corrompendo em suas vaidades e desilusões. Em mais um vídeo desta série chamada Renovo, Deus me trouxe aqui para falar sobre o chamado e a genuinidade com que necessitamos de servir a Deus por este chamado, gerando um genuíno e libertador renovo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Hoje vamos falar sobre a aceitação do nosso chamado e como podemos servir a Deus de forma genuína e sincera, cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso propósito. Vamos ler a palavra do Senhor, descrita no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 16, que assim nos diz. Leia comigo. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Queridos irmãos e ouvintes, não irei me aprofundar propriamente na parábola utilizada por Cristo para extrair este ensino, mas mais especificamente no próprio ensino. Como lemos, é claro a evidência de que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para começo de conversa, todos aqueles que são chamados para cumprir um propósito. Isto me referindo ao âmbito ministerial. Todos que passam por Cristo adquirem uma chamada celestial para cumprir um propósito redentor, salvífico. Lembrando que a chamada jamais é igualitária, ou seja, Deus concede uma chamada que carrega consigo a sua própria identidade, a sua identidade própria. Deus não irá replicar a chamada do rei Davi, ou do profeta Daniel, ou do apóstolo Pedro sobre a minha vida. O propósito é o mesmo. O que se diferencia é o caminho, também chamado de chamada, que nos conduz a este propósito. Ser chamado não significa ser escolhido. Chamados todos somos, fora do âmbito ministerial, indo para o salvífico. Todos somos chamados à redenção, mas só são escolhidos ou só permanecem até o fim aqueles que se entregam, se rendem à soberana vontade de Deus por completo. No âmbito de frutificação, acerca dos frutos que somos chamados a produzirmos, todos quanto passaram por Cristo são chamados a irem e pregar o Evangelho a toda criatura. O esfriamento espiritual, enquadrado em uma chamada, geralmente nasce na difusão, multiplicação do distanciamento, da intimidade. O que quero dizer? Enfrentar o esfriamento espiritual é enfrentar algo que nasceu dentro dos parâmetros da ausência de intimidade com Deus. O chamado jamais deve ser colocado acima da proximidade com a presença do dono do chamado. Como assim? Não há como eu frutificar sem os nutrientes e sem a energia que provém de Deus. Aquilo que é manifestado ao público é justamente a evidência de uma intimidade adquirida no ambiente do secreto. Isso significa que alcançar uma multidão através do chamado, mas estar distante do Deus do chamado, irá te proporcionar uma caminhada raquítica e desgastante, pois aparentemente existe uma conexão, uma intimidade ou sensibilidade sendo revelada ao público. Mas na verdade, esta intimidade já não existe há muito tempo no ambiente do secreto.
Deus nos confronta a fugirmos das aparências. Estamos tão perto da obra, mas tão distantes do Deus desta obra, ao ponto de nos esquecermos que realmente o que mais importa é a intimidade com o Deus do secreto. Chamada é a ordenança celestial, mas de que adianta ganhar multidões e perder a própria alma no dia da salvação? Deus está no dia de hoje nos chamando para o quarto do secreto, para uma guerra que Ele tem disponibilidade em lutar conosco. Vencer a mordidão, o esfriamento para conhecê-lo intimamente. Foi essa intimidade que levou Enoque, o sétimo depois de Adão, a ser arrebatado pelas mãos do próprio Deus. Foi nessa intimidade que o profeta Elias, que levou o profeta Elias a subir numa carruagem de fogo aos céus. Cumpriram as suas chamadas, mas não negaram a intimidade que eles tinham com Deus. Deus, neste vídeo de hoje, está nos direcionando ao entendimento de que, se queremos vivenciar um genuíno renovo, precisaremos voltar ao ambiente do secreto, para descobrirmos da parte de Deus a capacitação celestial, a intimidade e sensibilidade com a voz do seu doce Espírito, e assim cumpriremos com excelência o chamado qual o Senhor nos chamou para cumprirmos. Deus não te chamou à toa. Deus te chamou para cumprir um propósito redentor. Mas não se esqueça que acima do propósito, acima do chamado, está a intimidade com Deus. Não se esqueça que Deus está hoje nos chamando a adquirirmos com Ele intimidade, sensibilidade. Não há como eu transpassar aos outros uma intimidade que eu, na verdade, não tenho com Deus. Desta forma, eu estarei próximo à sua obra, mas distante àquele que é o dono desta obra. Ou seja, se eu realmente quero cumprir o meu chamado em prol de um propósito redentor, salvífico, de alcançar vidas e almas para o reino de Deus, eu preciso entender que eu vou passar para frente aquilo que eu recebi de Deus no secreto. Que eu vou expressar ao público a intimidade que eu tenho com Ele diariamente. Chamado não se resume a uma boa oratória. Chamado não se resume a uma voz repleta de eloquência. Chamado não se baseia em um momento de emoção, em um momento de lágrimas derramadas. Levar uma multidão às lágrimas é muito bom, nesse sentido, levando a palavra do Senhor. Mas de que adianta levar uma multidão às lágrimas, se a presença que tem sido emanada da minha vida não causar, não transformar, não gerar nesta multidão uma genuína transformação e renovação de vida? Deus nos chama para o quarto secreto. Deus nos chama para alcançarmos sensibilidade com a sua presença. Talvez nesses últimos dias você tenha orado ao Senhor clamando para que Ele te envie às nações, pedindo: dá-me as nações. Talvez através deste vídeo Deus queira falar com você: mude o seu clamor. Acima da multidão eu quero com você intimidade. Mude o seu clamor. Talvez você tenha clamado: Senhor, dá-me as nações, dá-me os povos, dá-me as línguas de todas as nações. Mude o seu clamor. Mude para: Senhor, dai-me mais intimidade com a tua presença. Dai-me sensibilidade à voz do teu Santo Espírito. Dai-me conexão com a tua presença. Eu quero te ouvir falar no meu secreto. Eu quero receber a direção do Senhor no meu secreto. Se eu quero propagar o evangelho da graça,
Se eu quero propagar o evangelho que liberta, que salva, que restaura, eu preciso entender que o primeiro ponto de partida, que o início desta chamada deve ser consolidada na intimidade com Deus. Eu vou evidenciar ao mundo uma intimidade que eu alcancei com Cristo no secreto. Ele quer intimidade conosco. Não podemos negligenciar a nossa chamada, mas também jamais podemos negar a intimidade que necessitamos de alcançar com Cristo. Deus nos chama nesta noite não só a cumprirmos o nosso chamado, não só a buscarmos a direção quanto aquilo que Ele quer efetuar em nossas vidas, mas principalmente a buscar a intimidade com o Deus que é o dono desta chamada, com o Deus que é o dono desta obra, com o Deus que é o dono da igreja. Cumpra o seu chamado, mas não negue a sua intimidade com Deus. Assim nós alcançaremos, neste sentido, um renovo na presença do Senhor. Quando entendermos que não só se resume a falar, a pregar, a louvar, mas principalmente a ter intimidade com Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Se inscreva neste canal para que você venha ser notificado quando forem postados os novos vídeos. Curta os vídeos, ative o sininho das notificações, deixe um comentário e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada e edificada por esta palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?